Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre a crise de 29 no Brasil e o movimento tenentista, tá? A crise de 29 a gente viu que foi uma crise dos Estados Unidos que teve reflexo no mundo inteiro. No Brasil, em 1929, a gente ainda vivia aquela política café com leite, onde só São Paulo e Minas Gerais governava e a principal fonte de renda do Brasil era o café. E quando os Estados Unidos entra em crise, como ele comprava muito do Brasil, aqui no Brasil a gente também fica com um grande estoque de café, tá? Nesse momento, o governo e os cafeeiros, eles preferem queimar o estoque de café do que vender a um preço simbólico, né? Porque eles já tinham baixado um pouquinho o preço, então eles procuram queimar essa safra toda. Por outro lado, essas pessoas que eram os barões de café da época, elas começam a investir na industrialização no Brasil, né? Então isso foi um lado positivo, né? E também o aspecto político entra em crise, né? O café com leite entra em crise e dá espaço a um novo tipo de governo que a gente vai ver que é assim que Getúlio Vargas entra no poder após essa crise de 1929, né? Paralelamente a isso, no Brasil vinha acontecendo um movimento chamado tenentista. Por quê? Os militares do Brasil, desde 1922, estavam reclamando sobre essa política café com leite, ninguém aguentava mais. Então eles começaram a se organizar em movimentos que viajavam pelo Brasil inteiro, no qual eles reclamavam porque desde a proclamação da República em 1889 não tinha nenhum militar mais participando do governo, né? Porque a política café com leite era só São Paulo e Minas Gerais e não tinha nenhum militar participando. Então eles queriam uma série de mudanças do governo, então eles queriam o fim da corrupção, eles queriam justiça eleitoral, porque não tinha nenhuma justiça. Só o fato de São Paulo e Minas Gerais ficar no governo mostra isso. Eles queriam a moralização da sociedade, ordem da sociedade. Eles queriam um nacionalismo no sentido de uma proteção do governo na economia. Eles queriam uma reforma de ensino, onde o ensino fosse obrigatório e gratuito para todo mundo. E eles começaram a circular pelo Brasil inteiro, discursando o que eles queriam, tá? Em 1922 aconteceu uma revolta no Rio de Janeiro, né, chamada Revolta do Forte de Copacabana, onde eles não queriam nem deixar o presidente tomar o poder e a maioria foi preso. Em 1924, esses militares se reuniram em São Paulo e foram para o Rio Grande do Sul e eles formaram a Coluna Prestes, né, liderada por Carlos Prestes, que era um militar, onde eles viajaram o Brasil inteiro levando suas ideias para a população, que de certa forma ganhou um apoio, porque a população também já não aguentava mais a política café com leite, tá? E também vários dessas pessoas que fizeram isso foram presas e algumas foram até exiladas, tá? E aí em 1930 elas voltam para o Brasil e dão total apoio a Getúlio Vargas para entrar no governo, porque eles queriam um fim dessa injustiça, dessa corrupção que existia na política café com leite. Bom, é isso sobre os tenentistas, sobre a entrada de Getúlio Vargas no governo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Obrigada, fica ligada nos próximos vídeos.